Oi pessoal, vou gravar esse vídeo aqui agora. Esse vídeo hoje eu vou mostrar como é que a gente vai configurar uma instância na Amazon, onde a gente vai ter rodando um WordPress. E eu vou mostrar também como a gente vai registrar o domínio no registro.br e a gente vai usar um nome registrado associado lá com essa instância que a gente vai iniciar. Então basicamente vai ser criar um registro, vamos registrar um domínio e vou botar ele para funcionar na Amazon, rodando um blog lá no WordPress. Primeiro passo, vou entrar na conta da Amazon. Essa conta eu criei e ela não tem nenhuma configuração lá ainda. Seria a mesma coisa, vamos supor, você acabou de criar uma conta na Amazon e quer fazer esse mesmo laboratório que eu vou fazer. Então, não tem nada previamente criado, tá toda zeradinha para esse laboratório. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou lá no registro.br, onde eu também já tenho conta. Primeiro vamos ver se o domínio que a gente quer usar nesse lab está disponível. Eu vou tentar AWS Lab com BR. Ok, está disponível para registro. Então, vou acessar a minha conta. Entrei na minha conta. Tá? Aqui eu vou novamente já dentro do sistema, vejo que está disponível e vou falar que quero registrar. Aqui eu vou precisar informar meu CPF, os dados. Ok. Aqui a gente precisa informar o DNS que a gente vai usar lá na Amazon. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou vir aqui em serviços e vou no Route 53. E vou vir aqui, criar uma zona. Qual vai ser a zona? awslab.com.br. É uma zona pública. Imediatamente ele já criou aqui os registros de name server e SOA. Por hora, vamos deixar assim. E vamos voltar aqui EC2. Então já vir aqui em instâncias. Iniciar instância. Nessa primeira tela eu tenho as opções aqui. Que tipo de instância, que na verdade, que tipo de imagem eu quero usar. Eu vou usar um Amazon Linux, que é um CentOS. É um CentOS customizado pela Amazon, com as ferramentas da Amazon já instaladas, então alguns repositórios também já configurados nele, mas é um CentOS. O tipo de instância, eu estou usando uma conta FreeTire. Aquela conta FreeTire é uma conta recém-criada que por um ano eu tenho direito de usar alguns serviços. Então, não é todo tipo de instância que está liberado para uso gratuitamente. A instância que está liberada gratuitamente para usar é as que estão com essa tagzinha aqui de FreeTire. Então, é essa que eu vou usar. Aqui a gente vai configurar os detalhes da instância. Eu poderia lançar várias instâncias aqui, eu quero uma instância. Qual vai ser a VPC? As novas contas da Amazon já vêm todas com uma VPC configurada. Então, a VPC padrão que vem habilitada aqui é essa aqui criada com esse endereçamento 172.31.00. Ele vai vir também
ela já vem com algumas subnets configuradas, então eu vou deixar, não tenho preferência, para o nosso laboratório qualquer uma serve. Aqui, auto-assign de um public IP, por padrão ela já vai receber um IP público. Note que não é um IP elástico, existe uma diferença aí. O IP público ele pode vir a mudar. O IP elástico, esse sim funciona como um IP fixo. E a M-Role, eu não tenho nenhuma cadastrada. A M-Role é uma funcionalidade de, por exemplo, eu tenho algum bucket no S3 que eu vou usar com essa máquina. Ao invés de eu escrever na minha máquina, salvar em um arquivo as credenciais de um usuário que eu tenha criado com permissões para usar nesse bucket que, por exemplo, eu venho a usar, eu poderia, por exemplo, criar uma role e dizer que as instâncias associadas nesta role já têm permissão de acesso ao bucket específico no S3. Então isso facilita na parte de segurança, porque eu não vou precisar criar um arquivo na minha máquina que eu vou ter salvo lá as credenciais. Quando a gente usa uma role e eu associo ela, por exemplo, à minha instância, digo que essa instância pode acessar determinado bucket, isso é gerenciado pela própria Amazon. Então eu não preciso me preocupar em criar um usuário para acessar o bucket. Eu digo que a instância vai ter acesso ao bucket e isso já vai funcionar automaticamente. E aí como é que fica a parte de credencial de acesso? Isso a própria Amazon faz a gestão e ela mesmo, se eu não me engano, acho que são a cada 6 horas ela faz a rotação disso, ou seja, ela muda isso automaticamente e a cada 6 horas você vai ter credenciais diferentes e associadas à instância e liberados para acessar o bucket no S3. Isso a gente facilita porque é menos um detalhe para se preocupar em relação à segurança. Ou, por exemplo, se eu tenho uma aplicação que vai acessar um bucket, eu não preciso ter as credenciais desse usuário hard-coded na aplicação para poder acessar o bucket. Eu coloco, por exemplo, uma role associada a essa instância e digo que essa instância de aplicação vai rodar, ela pode acessar o bucket. Então, com isso eu elimino ter que ter dados credenciais, usuário e senha na minha aplicação ou em algum arquivo na máquina onde eu tenha isso escrito. Eu associo com a instância e não preciso salvar esse dado em nenhum lugar. A própria Amazon faz essa gestão para mim. Comportamento shutdown, você pode alterar, por exemplo, se você mandar dar um stop, se ela vai dar um stop mesmo, ou se ela vai dar um terminate, que é apagar a instância. O Termination Protection é um recurso útil que você seta na instância, e se você, por exemplo, for dar um terminate, ele vai te exigir que desabilite isso. Para evitar que você, por exemplo, dê um terminate sem querer, você se confunda e foi lá e deu um terminate na instância. Se você tiver com isso habilitado, ele não aparece a opção de terminate. Você tem que ir, né, na instância, alterar, desabilitar a proteção, aí sim o terminate está disponível para você. Parte de monitoramento, aqui a gente pode habilitar o CloudWatch para monitorar a instância, trazer dados de uso de CPU, memória. Nesse caso eu não vou habilitar. Aqui a gente diz se a nossa instância vai estar num hardware dedicado, ou seja, a nossa VM vai estar numa máquina, num host dedicado, ou se eu aceito usar a minha VM num host que vai ter outras VMs de outros clientes. Seria o multi-tenant, seria uma máquina compartilhada, onde eu vou aceitar usar a minha máquina virtual no mesmo host físico que pode haver uma máquina virtual
de uma outra pessoa. Geralmente essa é a opção usada, até porque se você quiser um hardware dedicado para você, isso tem um custo e você vai pagar mais por isso. Como eu disse, nesse laboratório eu vou fazer a instalação do WordPress e a gente vai usar o WordPress e eu vou usar também o RDS, que é a solução de banco de dados relacional da Amazon como um serviço. Então aqui em detalhes avançados a gente tem como passar alguns comandos, pode ser como um arquivo texto, um arquivo anexo. Eu vou passar como um arquivo texto e o que eu vou passar aqui? Os comandos que eu quero que sejam executados assim que a máquina for iniciada, que vai ser fazer a instalação de alguns pacotes, o que eu quero rodar, que eu quero que seja executado. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui, é um script bash. O que ele vai fazer? Ele vai instalar o HTTPD, o pacote do PHP. Aqui eu vou configurar para que o Apache seja iniciado no boot. Aqui eu inicio o Apache, vou entrar no diretório temp. Vou baixar a última versão do WordPress. Vou descompactar. O conteúdo descompactado eu vou mover para dentro do var www. E depois eu vou tornar o Apache, o usuário e o grupo do Apache, donos desse diretório. Com isso aqui, vocês vão ver que a gente consegue, assim que a máquina estiver pronta, eu já vou ter o WordPress na tela de instalação lá. Aqui a parte de disco, eu vou atachar um volume EBS. Eu vou usar um EBS SSD mesmo, está incluso no FreeTire, então vamos usar. De 8 GB é mais do que suficiente para esse laboratório. Aqui eu vou dar um nome para a instância, vou chamar de AWS Lab Security Group. O que é um Security Group? É como uma camada de firewall. Ele não vai ficar na minha máquina, mas ele vai estar associado com a minha instância, onde eu vou dizer o que vai estar liberado na minha máquina. Eu posso usar um existente, um default que vem na VPC, que é criada por padrão, ou criar um novo. Eu vou criar um novo, vou chamar de AWS Lab. Então o que eu vou permitir? Eu vou permitir o SSH. O SSH posso liberar de qualquer lugar. Meu IP é um IP específico. Eu vou botar o meu IP, ele já detecta qual é o meu IP de saída para a internet. Então eu vou estar com o SSH liberado só para minha máquina, só para esse IP na verdade, que é o IP da minha internet aqui em casa. E, por exemplo, eu quero liberar o acesso HTTP na porta 80 para qualquer lugar. Obviamente, se é um servidor web, eu quero liberar para a internet inteira acessar. Então, vou aproveitar, como a gente vai criar um RDS, e no RDS eu vou associar ele com esse mesmo Security Group, eu preciso liberar o acesso MySQL. Só que ao invés de, por exemplo, como eu não tenho o IP interno da instância ainda, ela ainda não foi criada, eu vou fazer isso depois. Porque aí eu vou pegar o IP interno da interface de rede e vou associar aqui, para eu liberar o acesso MySQL só para a própria instância. Não vou abrir para a internet, por questões de segurança. Então depois a gente faz isso. Aqui eu vou fazer uma revisão do que eu pedi para ser feito, security group configurado, alguns detalhes. Aqui ó, user data, ele vem criptografado, tá vendo? Aquelas informações que nós preenchemos com música que eu quero que rode e tudo mais. O storage e as tags, no caso eu só botei a tag de nome. Eu poderia botar uma descrição, se fosse um projeto, eu poderia dar uma tag project e um nome de um projeto específico. Isso facilita depois na busca por recursos
dentro da Amazon, eu poderia buscar pelo projeto X e todos os recursos que eu estiver usando relacionados com esse projeto, que eu tiver inserido a tag projeto X, por exemplo, apareceriam. Facilita a busca, né? Quando você tem um ambiente com várias instâncias, várias coisas configuradas. Vou dar um launch, por exemplo, eu vou criar um novo par de chaves, eu vou chamar de AWS Lab, vou fazer um download, vou salvar, deixa eu pegar aqui logo ele, cadê? Tá aqui, vou colocar aqui na área de trabalho, beleza, e vou iniciar a minha instância. A minha instância vai ser criada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos em serviços. Eu vou, agora sim, vou pegar um Elastic IP e vou associar com minha instância. Então a gente vem aqui, ó, a instância não deve estar pronta ainda, está inicializando. Eu venho aqui em Elastic IPs, vou alocar um novo. Sim. Pronto, agora eu tenho um Elastic IP para minha VPC, mas nota que ele ainda não está associado com minha instância. Então eu vou associar, o nome da instância já está aqui, associado. Vamos no Route 53. O que eu vou fazer? Eu já vou criar um registro do tipo A associado com o nosso IP. Eu acabei não copiando. Bom, aqui ele já está associado com a instância. Acho que é IP, vou copiar aqui. Ok. Política eu vou deixar simples. Só que são as routing policies possíveis. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas vou usar simples, até porque eu não vou fazer nenhum tipo de... É só uma instância, então isso aqui a gente poderia usar se eu tivesse mais de uma, mas enfim. Criei. Então eu já tenho o domínio associado com esse IP. Agora eu vou criar um domínio, um registro www com cname apontando para o AWS Lab com BR. Criado aqui. Então, se eu chamar AWS Lab vem para o IP, se eu chamar com www ele vai para o registro com o nome do domínio que também vai saber resolver para esse IP aqui. Agora que a gente já tem aqui os name servers, vamos lá aqui, ó, eu vou adicionar, lembra a nossa conta aqui no registro BR, eu vou pegar esse endereço, vou pegar o primeiro, segundo registro, bastariam dois, mas vamos colocar todos, são 4 que a Amazon disponibiliza. Ok. Tá aqui. Aceito registrar. Agora sim. Tá na fila de processamento, mas isso aqui é rapidinho, daqui a pouco já tá. Daqui a pouco já tá liberado. Ok. Vamos ver aqui a nossa
Bom, nossa instância já está pronta. Se a gente quiser acessar, é só fazer o seguinte, ops. Eu vou conectar nela aqui. Tá aqui a chave, então SSH-I. Antes eu tenho que acertar a permissão da chave. Eu informo a chave, o usuário e o IP. Tamo lá. A gente vê que ela já está funcionando. Ó, já vim na tela do WordPress. Beleza. Só que eu quero fazer a instalação já usando o nome registrado no DNS. Enquanto o DNS não responde, talvez ainda não está propagado. Vamos ver aqui, ó. AWS Lab com BR. Ó, ainda não foi totalmente publicado. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso RDS, que a gente vai usar também. RDS. Instâncias. Vamos iniciar uma instância. Aqui eu posso escolher que engine eu quero instalar, vai ser um MySQL. Multi-AZ seria ele lançar duas instâncias em zonas diferentes. É um recurso muito interessante para alta disponibilidade, mas não, nós não vamos usar duas instâncias, até porque é um laboratório. Então, a versão, o tipo de instância, a mais simples aqui. Mais uma vez, não quero multizona. SSD 5 GB. Um identificador, vamos botar aqui AWS Lab. Um usuário master Ricardo, password Ricardo 123, Ricardo 123. Próximo passo, na VPC default, numa rede default, acessível publicamente. Não, eu não quero que ela seja acessível publicamente. Não tenho preferência de zona, ele vai usar qualquer uma das zonas da região que eu estou usando, Norte Virgínia. E aqui, ó, vou associar com o Security Group que eu criei. Qual vai ser o nome? AWS Lab DB. A porta, vamos deixar padrão. Parameter Group, não vou mexer, é porque Parameter Groups são grupos de configurações. Então eu poderia ter vários. Por padrão a gente só tem esse aqui que é o default. É um grupo onde eu vou lá e consigo alterar configurações do MySQL. DB Cluster, mais uma vez, é um outro grupo onde se define parâmetros para bancos em cluster. A gente não vai usar cluster, então nem está habilitado. Grupo de opções também, default, não vou mexer. Aqui, olha, a gente tem as janelas de manutenção. Eu digo qual vai ser o meu período de retenção de backup, 7 dias. Janela de backup, eu poderia selecionar, olha, eu quero que só seja feito a tal hora e dure no máximo tanto tempo, mas não tenho preferência. Isso é de backup. E a janela de manutenção, eu vou definir aqui se eu quero que as atualizações sejam feitas automaticamente pela Amazon e qual o horário que eu quero que seja feito. Eu quero que seja feita atualizações, mas não tenho preferência de horários. Pronto, vamos mandar iniciar. Agora vamos aproveitar. Vamos voltar aqui, olha só. Instâncias, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o IP interno, o meu IP dentro da minha VPC aqui.
o IP público e o IP elástico que eu associei. Ele se tornou, ficou o mesmo porque eu associei um elástico IP. Quando eu associo um elástico IP, é ele que passa a ser exibido. Eu não cheguei a mostrar antes, mas antes estava outro aqui, antes de eu associar um IP elástico, que seria o IP que poderia vir a mudar. Mas como eu agora é um elástico IP, ele já alterou o DNS público e colocou para público e elástico o mesmo IP. Só que não é esse IP que a gente quer, porque esse IP é o IP da internet. Eu quero IP privado, o IP dentro do meu endereçamento da minha VPC, que é Virtual Private Cloud. É esse IP aqui. O que eu vou fazer? Eu vou no Security Group da instância. Tem como acessar ele por aqui. Ó, eu vou dizer, por exemplo, como o meu RTS vai usar esse mesmo Security Group, eu vou liberar o acesso MySQL na porta 3306 apenas por essa instância. Eu poderia ter criado um Security Group novo só para o RDS, mas eu vou usar o mesmo Security Group e eu digo aqui, ó, entradas de MySQL só para esse IP barra 32, que é para eu fechar o acesso para conexões vindas somente desse endereço. Ou seja, o RDS tem um endereçamento também, vai ter uma interface dentro da minha VPC e ele só vai aceitar conexões vindas desse IP que é a minha instância. O RDS demora um pouco a ser criado. Vamos ver a propagação do DNS aqui. Em alguns lugares já está. Vamos ver aqui, ó, AWS Lab com BR. Opa, já virou pra gente. Então vamos começar a nossa instalação. Vamos colocar aqui em português. Aqui ele vai me perguntar as configurações do banco de dados. Qual é o nome do banco de dados? AWS LabDB. Nome de usuário Ricardo, a senha Ricardo123. Aqui a gente tem que colocar o endpoint do banco de dados. Enquanto isso a gente pode vir aqui, ó. Tá aqui o conteúdo. Ó, já tem aqui o endpoint. Ele já está autorizado, ou seja, ele já foi lá no Security Group e já viu que ele consegue falar com que ele consegue falar com a nossa instância. Vamos vir aqui. Ok, enviar. Título AWS Lab. Nome de usuário Ricardo. Senha, vamos botar a mesma. Ricardo 123, Ricardo 123. Instalar. Tá aqui.
Tá aqui o nosso site rodando na Amazon. Tá aqui, pessoal. Então, como a gente viu, a gente tem aqui o nosso site rodando no nosso domínio que a gente acabou de registrar, RDS e nossa instância, tá? Tudo funcionando. Agora, se a gente quiser, já sabemos como fazer. Agora que já temos tudo funcionando, muito importante é remover tudo. Afinal, a gente não vai ficar aqui consumindo recursos se isso é só um laboratório. Então eu vou deletar. Ele que pergunta se eu quero criar um snapshot final, mas não quero. Então vamos deletar o nosso RDS. Vou vir aqui na nossa instância, vou dar o terminate. Vou liberar os IPs logo. Ele me diz aqui que não vai mais estar associados com minha conta. Terminate da instância. Ó, deletando. Posso fechar, depois ele já vai tirar tudo. Aqui no Route 53 vamos deletar a entrada. Para eu deletar o registro, ele pede que ele só deixa remover tudo. Se eu remover, ele tem que ficar só com registro de name servers e SOA. Então eu vou deletar esses dois registros antes. Agora sim eu posso vir aqui e deletar a zona. Beleza. Terminado, daqui a pouco ela já vai sumir daqui. Vamos limpar aqui, olha. Vou deletar o security group que eu criei. Porque ainda o RDS ainda não foi terminado e ele ainda está associado. Então eu tenho que esperar. Mas as key pair, olha, eu posso deletar essas duas key pairs. Essa outra eu tinha criado para testar antes. Security group. Pronto, agora já consigo deletar. Pronto, já estamos com a conta limpinha. Instância terminada. E é isso, pessoal. Esse foi o lab de hoje, mostrando como criar a sua instância, hospedar um site, fazer o registro. E acho que pode ser útil para muita gente aí. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, perguntar, esse aqui é o meu site. Aqui tá Twitter, Facebook, LinkedIn, ou você pode entrar em contato pelo formulário. Você pode vir aqui e deixar sua mensagem. Espero que tenha sido útil para você e até o próximo.